queria assim que você falasse pra gente, que é uma coisa que eu gostaria inclusive de aprender melhor, né? A energia do ambiente, como que afeta o ser vivo, todos os animais, inclusive a gente, que é animal, né? Porque Inclusive. a gente está hoje sob radiação de tudo que é lado. É muita De tudo que é tecnologia, lado, né? Então, muita tecnologia, a gente tem ondas, micro-ondas, tem tudo que... Como que isso afeta o ser vivo hoje, na tua opinião? O que pode ocorrer, né? Afeta severamente. Severamente, até porque a gente muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes nós e os animais não exibimos sintomas. E é invisível, É invisível, né? Então, né? uma coisa que você... Nossa. É o mal do século XXI invisível. Então, isso hoje está assim, tomou uma proporção tão grande que se chega um animal para você com um sintoma estranho, que a primeira coisa que você vai perceber primeiro, às vezes é uma dificuldade de diagnóstico, não tem um parâmetro que condiz com nada do que a gente está acostumado a ver. Segundo, muitas terapias com insucesso. Então, essas terapias que você muda de terapia, ou muda de médico, ou fica mudando as bases químicas, então, isso já se torna algo muito limitante. É sinal que essas enfermidades, primeiro, não vão responder a tratamentos bioquímicos. Elas vão responder a tratamentos biofísicos. Sim. Porque a primeira coisa seria retirar o indivíduo dessa zona de conflito, tirar ele dessa zona de radiação extrema, que hoje é bem difícil. Né? Então, assim, a gente trata de pacientes que o pai e a mãe trabalham em home office, ambos no computador o dia inteiro e tem 3, 4 Wi-Fis, como era o meu caso em Campinas. Então, a gente entra num processo de adoecimento e muitas vezes não se dá conta. Mesmo estudando isso, eu não percebia que eu tinha um cansaço, uma irritabilidade, rendimento muito baixo, memorização baixa. Os animais também, muito cansaço, muita fadiga. E algo que me chamou bastante atenção. Como que a gente percebe isso? Bom, eu estou acostumada a fazer exame biofísico, né? Eu trabalho com energia o tempo todo. Então, eu lanço mão de alguns instrumentos que vão amplificar essa minha percepção. Seja um pêndulo, seja um aurameter, ou seja, uma máquina de detecção, né? De radiação eletromagnética ou de essas alterações de energia. E a gente não precisa ir muito longe, não precisa ser um Harry Potter, né? A gente, dentro do eletrocardiograma, a gente já percebe que tem alterações, o eletroencéfalo, né? Então, assim, essas alterações já são perceptíveis, não precisa ter máquinas muito sofisticadas. E como que acontece isso? 2 centros de energia, a gente percebe que isso é visível. Os chakras. Nós, na medicina chinesa, vamos fazer o exame físico, né? Pela semiologia, vamos palpar áreas e a gente vai ver que tem uma diminuição dessa tensão superficial. São áreas que dizem pra gente que o fio descascou e não tá passando energia legal ali, né? Então, os chakras, eles mudam a temperatura, eles mudam o seu giro, quando a gente estiver examinando, né, com instrumento radiestésico. E outra coisa é a pineal. É ela que é o nosso Wi-Fi interno. É por ali que a confusão começa. Então, a pineal, ela é rodeada, né, primeiro, a constituição dela é uma constituição similar muito a um cristal de quartzo. Então, ela já tem essa questão energética de amplificar os sinais. Ao redor da pineal, a gente tem uma lagoa de líquor. E que essa lagoa de líquor vai descer e comunicar com todos os órgãos, todos. É o nosso rio primordial de energia ali, creio eu. E aí o que acontece? Dentro dessa lagoa, passam microtúbulos alfa e beta e que vão carregar o triptofano, que é um grande elemento, um aminoácido que é fluorescente. Então, ele conduz os elétrons. Se é fluorescente, vai conduzir energia, né? A onda eletromagnética começa ali. Então, a percepção nossa, né, com o ambiente, com essas radiações que estão o tempo todo ali, o que acontece? São filtradas, são interpretadas, né, seja por luz, claridade, que também tem tudo isso, né? A gente tem uma poluição visual, agressiva, auditiva. Visual. E esses sinais são interpretados pelo nosso corpo. E aí vai numa fração de segundos. É a velocidade de pensamento. E aí altera, né, toda a questão, o eixo neuroimunoendócrino. Altera tudo. A confusão está aí instalada. E muitas vezes é subclínico. Sim. E sabe o que está acontecendo? A gente começou a correlacionar, a Alessandra Silvério, minha colega, faz a parte odontológica integrativa. E aí, muitos pacientes, em menos de 6 meses, começaram a brotar de novo placas de tártaro. O que acontece? O que é o tártaro, gente? Nada mais é do que uma calcificação em local errado. Então, muitas vezes, ali, o que acontece? Esse animal já está sofrendo de uma doença endócrino-metabólica por radiação eletromagnética.